Dando já boa noite a todo mundo que chegou aqui. Esperar mais um minutinho para o pessoal ir chegando. Se vocês quiserem, já pode botar aí no chat de onde vocês são. Vamos começar aqui já a movimentar a nossa sala. Daqui a pouco o pessoal vai começar a entrar. Da última vez que eu vi, haviam 93 inscritos. Então, acho que é o tempo da galera entrar. Bastante pessoas se Ah, e inscrevendo. essa hora também o pessoal começa a sair do É, trabalho, já começa a conectar. é. E às vezes demora um pouquinho para conectar no Zoom também, né? Ah, é, vai comer um lanche, que já são 7h30, já dá aquela fome. É verdade. Um minutinho aí a gente começa, então. Mas está com você. A hora que você quiser começar, a gente pode começar. Estou dando só mais um minutinho aqui. Boa noite, Wagner. Belém do Opa, Pará. boa Gente, eu sou doida para noite. conhecer o Pará. Demorei um pouquinho, mas cheguei. Pode vir, está Boa. convidada já. A Ai, galera deve estar adoro. chegando aí. Bom, então, Ainda mais para bora lá. aproveitar esse calor. Olha, aqui está muito quente também. Agora que tem chovido um pouquinho. Todo dia está chovendo à tarde. Então, deu uma amenizada no calor, mas ainda está quente. Aqui tá para cair agora. Eu tô no Rio de Janeiro. Oxe, É, Josenaldo, Rio de Janeiro. Vocês são de onde? Legal, no Rio também. Eu sou do Rio também. Tô aqui em Ah, Jacarepaguá. Aqui não tá com cara de chuva, não. Tá calor pra Vanessa, caramba. e você, Vanessa, de onde? Rio? Eu sou de Ai, São Paulo, aqui da região do Morumbi. Não sei se você São conhece, Vila Paulo. Sônia. Opa, Você conheço. tá onde? Eu sou em Guarulhos. Ah, tá. Você conhece, Estou então. aqui, estou aqui do lado, Guarulhos. E você, José Naldo, tá por onde? Rio também. Rio também? Boa. Arlete, eu sei que tá em São Paulo. Bora lá, então, vamos começar. então, Então, vamos fazer só uma introdução, agradecendo aqui, né, a presença de todo mundo, dando uma boa noite, me apresentando também, que agora que eu vi que está aqui só como Universo Ágil. Meu nome é Eliana Lopes, nós somos aqui uma comunidade de agilidade, né, o Universo Ágil Hub, e somos uma comunidade inclusiva, então eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou mulher, cis, morena, cabelos e olhos castanhos escuros, meu cabelo está jogado para o lado, eu estou com uma blusa preta e meu óculos preto. E hoje, para esse workshop maravilhoso com o Diego Douglas, que já é nosso parceiro aqui há bastante tempo, e hoje aí com o grupo, né, Agile Samurais, adorei. Vamos aprender bastante sobre o Business Agility. E hoje aqui eu tô só. Gente, vocês vão ouvir de vez em quando criança, que eu tenho uma filha pequena. Hoje aqui, com muita humildade, vamos aprender. A gente está sempre unido aqui para aprender sempre com todo mundo que passa aqui na nossa casa. Convido vocês todos também a seguir a gente, conhecer que a gente também faz bastante conteúdo gratuito, www.universoagilhub.com/link, e aí tem a mídia social que você quiser ali, que a gente está no Instagram, está no YouTube, tá Spotify, a gente está espalhado aí para todo mundo, né? Então, Diego, mais uma vez, muito bem-vindo. Fica à vontade, a casa já é sua aqui há bastante tempo, então vamos iniciar esse workshop incrível que vai ser. boa noite, pessoal. Fazer minha audiodescrição. Bom, em primeiro lugar, né, meu nome é Diego, sou de Guarulhos, São Paulo, com 40 anos. Fazendo minha audiodescrição, homem branco, barba, cabelo castanho. Estou usando um fone preto, uma camisa preta. Ao fundo tem. Não estou usando fundo de tela, então é o guarda-roupa aqui. Enfim, estou no quarto, a casa está silenciosa, então hoje vai dar para conversar legal. Então a ideia de hoje, pessoal, o pessoal deve estar entrando aí. Eu vi aqui no grupo que reclamaram um pouquinho do link. Então eu acabei de mandar aqui no grupo o link da sala, né, dessa sala aqui para o pessoal ir entrando. Não sei se vocês tiveram algum problema para entrar também, mas de qualquer forma eu mandei. Falando em grupo, essa é uma iniciativa
de um grupo de WhatsApp, né, chamado Agile Samurais, mais Universo Ágil. Por quê? Tudo começou em meados de abril, tá? Assim, o grupo, né? Vamos falar do grupo. Começou em meados de abril, quando estava rolando muito layoff, né? Eu mesmo tinha sofrido layoff e, de repente, estava numa loucura de trabalho, né? De tantas coisas para fazer, né? O tempo inteiro, um ritmo muito intenso. De repente, você se vê, me vejo ali, buscando currículo, né? Então, cadê um mundo de pessoas que eu conheço, né? Que eu me relacionava todos os dias. Então, foi dando um vazio, assim, uma tristeza, né? Então, conversando com o pessoal que também tinha sofrido layoff, eu falei, pessoal, vamos criar um grupo, pelo menos a gente vai se ajudando. Aí adicionamos toda a nossa rede. Depois, vamos adicionar fulano de tal? Vamos. Aí, daqui a pouco abriu geral, né? Adicionamos todas as pessoas do contato e hoje o grupo está lá com 1.025 pessoas, né? O propósito daquele grupo é, em primeiro lugar, né? Embora seja difícil as pessoas se abrirem, é a gente se apoiar na medida do possível. Só quem está passando por desemprego, por momentos de falta de alocação, né? Sabe como é difícil. Ainda mais se alguém tiver no momento de uma pegada intensa de trabalho, de repente se vê buscando currículo, buscando um emprego, né? Mandando currículo, o negócio é complicado, né? Para quem tem conta, para quem tem família, para quem tem filho, não é fácil. Então, o propósito daquele grupo, em primeiro lugar, é se apoiar, se ajudar. Só que tem essa barreira das pessoas falarem, né? Então, eu me lembro que teve uma vez que uma pessoa ali falou, mas daqui a pouco ela pagou tudo, enfim, pena. Então, a gente troca no grupo vagas, a gente troca cursos, a gente troca, não troca tanto material por direitos autorais, né? Mas aí, conversando essa semana passada, sobre Business Agility, surgiu essa ideia. Então, por que a gente não fala? Por que a gente não cria aqui uma iniciativa do nosso grupo? 3 encontros que seja, para a gente falar de Business Agility. E aí foi assim. Então, 50 pessoas confirmaram ali presença no nosso grupo, né? Eles devem estar entrando daqui a pouco. E tivemos mais um número de inscritos também. Então, daqui a pouco eles devem estar chegando por aí. Vou me apresentar, então, né? Vou pular um slide. Então, para quem não me conhece, né? Meu nome é Diego, sou casado com a Juliana. Minha esposa, ela tem uma profissão meio complicada. Ela não é de agilidade, ela é síndica profissional, né? E como síndica profissional, né? Ela enfrenta vários perrengues, né? No seu dia a dia, né? E obviamente, eu já falei de agilidade para ela, né? Para as pessoas, algumas pessoas no meio dela também. E vamos ver se algumas boas práticas ajudam esses profissionais aí que têm bastante desejo de melhorar os seus processos. Sou pai de 3 filhos, autor de 3 livros, né? Antes que pergunte, já plantei 2 árvores, então, enfim, tem essas certificações aqui que eu coloquei aqui na tela, que são algumas certificações que eu tenho, né? Então, Kanban, PSPM, PSPO, SAFe, enfim, tem algumas aqui. E a melhor maneira de a gente se apresentar, né, quando a gente se dispõe a falar sobre um tema, é falar da sua trajetória, minimamente. Quem é essa pessoa? De onde ela veio? O que ela fez? Né? Qual que é a trajetória? Né? Quem é ele para vir aqui falar sobre um tema tão complexo? Né? Então, eu tive esse cuidado. Então, eu estou aí na estrada há 20 anos, tá? Trabalhando com tecnologia. Eu não quero ser prolixo e nem muito detalhista, né? Mas eu comecei como voluntário na igreja, dando aula para crianças carentes, né? Lá da região do Tabuão, na Praça 8, a convite do padre, que era meu amigo. Então, eu fiz o site dele, depois fui, falou, Tiago, você não quer dar aula para a criançada? Falei, bora! Aí depois a irmã me pagou um curso de rádio e aí eu comecei a dar aula e não parei mais. Foram alguns anos dando aula por essas escolas aí que vocês estão vendo. Então, algumas escolas famosas, outras nem tanto, dando aula de várias competências, né? Até que eu me formei
E aí, depois que eu me formei, comecei a atuar pelo Banco Itaú, mas como analista de sistemas, depois programador. Tive duas passagens ali nesse período. E no meio do tempo, no meio dessas duas passagens, fui trabalhar com dois holandeses, né, uma startup holandesa de seguros, foi bem interessante. Né? Coloquei a startup deles para rodar e depois segui o barco. Que eu posso trazer de marcos aqui em 2015 eu comecei a sair do mundo do desenvolvimento e comecei a entrar nesse mundo de gestão. E aí, como que a agilidade nasceu para mim? Né? Eu costumo dizer, né? De repente eu me vi com um cliente fazendo uma cobrança de uma mudança de sistema, de software, num prazo ali muito apertado, de 3 a 4 meses. E era 70% do escopo praticamente, muita coisa, né? E aí bateu aquele desespero, comecei a conversar com um, com o outro, né? E o pessoal falou de agilidade, de Scrum, né? Não fazia a menor ideia do que era isso, né? Quem me dera, para quem fala aí que tinha agilidade em 2010, 2011, né? Que era forte ali em 2003, quem me dera, gente, se eu tivesse ouvido e praticado agilidade naquele meu começo ali em 2009. Nossa, com certeza eu teria sofrido bem menos. Mas aí, enfim, quando eu conheci, assim, gamei, me apaixonei, porque eu vinha de um contexto muito complexo, né, de análise, artefatos, né? Só que, às vezes eu olho para trás, como olhando para essa lâmina, e penso, né, caramba, quanta coisa boa a gente fazia. E que, de repente, muitos POs, muitos tech leads, muitos times não fazem hoje. Né? Então, isso é um ponto de reflexão. É muita coisa bacana que tinha no passado e que hoje caiu em desuso. Né? E aí, enfim, segui tirando certificações, fazendo cursos, passei por grandes empresas. Né? Acho que o último projeto bacana de desenvolvimento foi na TV Record, que eu fiz o sistema das eleições de 2014. Enfim, aí só foi agilidade e hoje eu estou na Cielo, né? Compondo o Código de Agilidade e com a missão de levar o Business Agility para a Cielo, então, em 2024. Então, uma baita missão. E isso que me motiva a vir falar com vocês hoje sobre esse tema. Tá? E aí, pessoal, quando a gente fala de Business Agility, tem bastante interpretação, bastante vontade das pessoas de mudar, de encontrar uma melhor maneira de atuar, né? Que raio de business agility é esse? Como que eu faço isso, né? Tem agilidade? Não tem? Como que é isso, né? Como que eu levo agilidade para a organização, né? Então, eu não pretendo ser exaustivo aqui. Eu não sei se dá para tirar essa barra aqui. Vocês estão vendo essa barra aqui? Ah, dá. Pronto. Show. Melhorou. Então, eu não quero ser exaustivo aqui, né? E não se assustem com essa foto, mas eu trouxe pelo menos uma foto, né, conceitual de Business Agility, e a partir daqui a gente começa a brincar, começa os devaneios, começa a conversar sobre o tema e depois a gente abre para o debate, tá bom? Então, segundo o SAFe, que foi uma das fontes que eu achei, foi aquela que eu tenho alguma formação, então eu trouxe aqui só para a gente brincar, não que seja melhor. Então, segundo o SAFe, nós temos aqui a seguinte definição: Business Agility é a capacidade de competir e prosperar na era digital, respondendo rapidamente a mudanças do mercado e a oportunidades emergentes, com soluções de negócio inovadoras, digitalmente falando. E aí, quando a gente olha para essa definição, a gente começar a desmistificar. Então, a gente começa a entender que Business Agility tem muito a ver com responder rápido a mudanças, a sejam elas novas diretrizes corporativas, mudanças do mercado. Então, eu não vou esperar um concorrente fortalecer sua marca para eu começar a pensar se eu sou um CEO level antenado, um PM, que seja, eu já estou ligado no mercado, nas movimentações, eu já começo a me antecipar, né, e raciocinar como que a minha empresa, se dentro daquele segmento, consegue interagir com aquele tema. E aí, o SAFe
traz 7 competências, sendo elas 3 de execução e 3 de estratégia. Só que uma delas, que é aquela última ali de baixo, fala muito sobre liderar pelo exemplo, né? Lean Agile Leadership. Então, algumas dessas 7 competências são mais famosas que outras, né? Então, a gente tem ali Lean Portfolio Management, né? Muitas pessoas que eu converso, que eu conheço, demonstram ali bastante vontade de aprender, né? Mas pouco se sabe. Então, na verdade, esse é portfólio enxuto, né? Então, trazendo uma pequena definição ali, é uma visão do portfólio e estratégia da empresa permitindo alinhar financiamento com a execução, né? Então, é uma otimização da operação em todo o portfólio, um cuidado com o orçamento, né? Cada vez mais enxuto. O Lean Portfolio Management fala bastante sobre estratégia de financiamento do investimento, a operação do portfólio ágil, a governança Lean. E aí a gente tem também na camada, uma das 3 competências estratégicas, segundo o SAFe, né? A agilidade organizacional, né? Que compõe aqui o Business Agility, que traz para a gente a cultura Lean Agile na organização, que é um mapa da estratégia de execução, depois a aplicação do pensamento sistêmico da estratégia no financiamento dos investimentos, junto com o financiamento dos investimentos, e uma resposta rápida a oportunidades e ameaças. De novo, resposta rápida a oportunidades e ameaças. Depois, um continuous learning culture. Então, estimular o aprendizado, né, o conhecimento e a evolução dos processos, né, nos processos e nas pessoas. A organização comprometida com a melhoria contínua, com a inovação, descoberta, criatividade, ter aquele DNA de aprendizagem, né? Então, a gente fala bastante do Lean, né? Mas aprendizagem contínua, né? Melhores práticas, melhor desempenho das responsabilidades de cada papel, né? Então, a gente vai aprendendo, a gente vai testando, a gente vai ajustando, a gente vai sempre melhorando, né? Então, essa é uma prática que nunca caiu, nunca vai cair, ela é do ser humano, né? Então, a partir do momento que nós demos nome aos bois, a gente começou a prestar mais atenções e evoluir, né? Trazer isso para o mundo corporativo. E aí nós temos as 3 competências de estratégia, né? Não quero ser exaustivo, mas tem a Enterprise Solution Delivery, Agile Product Delivery e Team and Technical Agile, né? Então, a Enterprise fala bastante do controle, né? Controlar e coordenar a gestão de incrementos, desenvolver e construir sustentando soluções de software escaláveis. O Agile Product Delivery vai falar bastante ali, coloca o foco no cliente, né? Então, ele fala de entregas de valor em forma de produto. Então, é aquela velha história que a gente sabe muito bem, entregas contínuas de valor, né? Explore, desenvolva e promova. Explore boas práticas de Product Discovery, Design Thinking, Inception. Desenvolva e implemente boas práticas, sejam elas quais forem, geralmente Scrum, Kanban, enfim, XP, DevOps, embora eu não tenha colocado aqui, um pipeline de entregas contínuas no lançamento. E também fala de promover artes, né, ARTs, em alguns lugares chamam de tribos, né, Release Trains. E o Team and Technical Delivery fala bastante de times ágeis, né, squadificação, criar times cada vez mais autônomos, multifuncionais, autogerenciáveis, enfim, tudo que a gente já sabe muito bem. Então, isso daqui é o nosso esquenta. É só para a gente ter, para quem não tem uma ideia, para a gente ter uma ideia mínima do que a gente vai falar aqui, segundo uma literatura, que foi a que eu escolhi, que é o SAFe. Ah, mas então como que eu adoto Business Agility, Diego? Cara, você pode escolher diversas literaturas, tem diversos treinamentos no mercado, né? Escolha a literatura que melhor te agrade, que faça mais sentido com a sua corporação. Não adianta você querer colocar um Business Agility robusto e denso desse em uma startup, né? Em um contexto menor, não vai rolar. Talvez role uma coisa ou outra, né? Um MVP disso daqui. E eu trouxe aqui como destaque também, que eu gosto bastante,
que é Business Agility Value Stream. É maravilhoso, não sei se alguém de vocês aqui teve a oportunidade de adotar, de aplicar, de testar. Vale a pena estudar mais, né? É um tema bem bacana. Basicamente, ele fala de outcomes, fluxo e competências. Tá? Então, por que outcomes? Porque ele garante a entrega de resultado, ele trabalha orientado ao resultado, né? Garantir a entrega do resultado, né? Se está aderente com a satisfação do usuário e a estratégia da empresa. E aí eles colocam métricas, KPIs, para acompanhar quão perto ou quão longe eu estou de um outcome. Tá? Então, geralmente, você entende onde você quer chegar, né? E faz um mapa até essa entrega de valor, que é o segundo item ali, que é o flow. Ajuda a determinar um fluxo para atingir uma entrega de valor. Isso é maravilhoso. E é bastante disso que a gente vai falar hoje, tá? É baseado nisso. Então, quando a gente traz os valores do Business Agility Value Stream, pessoal, a gente começa a desmistificar o que é o Business Agility. Então a gente vai juntando as peças. Poxa, então quer dizer que eu tenho que estar atento às oportunidades do mercado, às oportunidades da corporação, atento a um portfólio enxuto, atento à melhoria contínua, a liderar pelo exemplo, enfim, ter boas práticas de exploração, de discover, delivery, né? Caso se aplique. Então, é legal a gente debate tanto aí, né? Para quem acompanha as comunidades por aí, debates quanto a tribos, quanto à formação de squads, quanto à adoção de métodos, né? Mas aqui ele traz como uma boa prática, que é o Agile Product Delivery. Então, se você quiser... e aí ele aplica ali as competências, né? Que avalia a organização em 2 níveis, né? A avaliação de competência e performance. Então, tá bom. Então, a gente entendeu um pouquinho de Business Agility aqui, né? Uma palhinha. Não quero ficar... Então, é só isso, tá? De dense, só para reforçar o conceito. Então, eventualmente, se eu escolhi essa literatura para levar o Business Agility para a corporação, muito provavelmente vocês já ouviram falar de radar ágil, né? De avaliação de maturidade. Então, eu trouxe um exemplo para vocês de Business Agility de saúde da maturidade, né? Uma ferramenta de assessment. Então, aqui, nessa saúde de maturidade, nós temos as 7 competências e temos 3 boas práticas em cada uma delas. Então, se a gente fosse fazer um treinamento de Business Agility segundo o SAFe, nós iríamos explorar essas boas práticas, aprender o que é cada uma dessas práticas, né, para poder levar e garantir que a empresa está sendo cada vez mais orientada a resultado, a oportunidades no negócio, Business Agility, por aí vai. Né? Mas não é o caso dessa noite. Tá? Eu não vou dar aqui, não tenho a pretensão de dar um curso de SAFe, de Business Agility SAFe, foi só para dar uma palhinha, para trazer um esquenta aí para vocês. A minha pretensão hoje é falar daquilo que eu me dediquei, né? Nos últimos 3 anos e meio, quase 4, 3 anos e meio, né? Que é um case, né? Uma literatura chamada Kinjutsu. Como que isso aqui nasceu? Isso aqui nasceu em um projeto de Eno, né? Um projeto de aonde você quer chegar, né? O que você quer fazer da sua carreira? Olha, não sei aonde eu quero chegar. Talvez subir de nível, virar subir de cargo, né? Mas eu gosto de transformação. Né? Então, eu comecei a desenhar o que seria uma boa prática de transformação para apoiar o cliente, enfim, para pegar outros clientes, inclusive. E eu comecei a estudar, né? Ali em dezembro de 2019, né? Estudar por conta, fazer alguns cursos, né? Até que eu tive o prazer de ter um treinamento também mais focado de Business Agility, que era o Build, né? E não só ter o treinamento, o Build, para quem não conhece, é uma técnica da Emergir, do Alexandre Mário. Tive a oportunidade de implementar ele 2 vezes no Banco Itaú, em 2 RTs, né? Então, foi bem legal. E reforçaram alguns conceitos que eu tinha, né? E, obviamente, são coisas distintas, isso que eu vou trazer para vocês, né? Com o que eu testei.
Então, eu quero apresentar para vocês o meu case, tá? Que é o Kinjutsu. Então, do que se trata? Tudo nasceu, então, quando eu sofri o layoff, né? Também quando ele materializou-se, né? Vamos dizer assim. Então, eu peguei 2 férias seguidas, 45 dias na geladeira. Falei, eu vou fazer o quê? Com 3 filhos para criar, papagaiada de fim de agilidade, que vai acabar a agilidade, que vai acabar todas as boas práticas. Falei, meu Deus do céu. E aí? Né? Eu sou obrigado a virar um PO? Poxa, eu viraria um PO com a maior satisfação. Eu sou formado na analista de sistemas, né? Então, não teria dificuldade nenhuma, né, de ser um PO, de fazer migração. Mas eu não achei justo, porque eu me apaixonei por essa área. E eu não achei justo simplesmente migrar de área, né, por conta de falação, disso aqui, daquilo ali. Eu falei, o que que eu posso fazer para contribuir? Então, nas minhas férias, né, final de semana, madrugada, eu fui escrever, tomando minha cerveja, tomando meu vinho e tal. E aí publiquei de maneira independente o meu e-book, carente de uma revisão final, então ainda, por isso que vocês não viram aí nenhum livro na prateleira, porque ainda não deu tempo, né? Mas já tem direitos autorais registrados, tudo bonitinho. E aí eu testei a hipótese disso que eu vou mostrar para vocês. Por quê? Como que eu testei essa hipótese? Eu tive uma certa licença poética na última locação que eu estava, né? De testar novas maneiras de gerar valor na ART, ou arte, ou tribo, onde eu estava alocado. Então, eu testei em uma RT bem complexa, no Banco Itaú, né? E comecei a trabalhar orientado ao que era valor para o líder executivo, né? A liderança executiva da área, né? Então, nós fizemos um assessment, que não é o que eu vou trazer aqui para vocês, era o que nós tínhamos na época, mas a partir do assessment nós começamos a identificar dores, métodos que correspondiam àquelas dores e fomos embora. Então, qual que é o esqueleto do Kenjutsu, né, que eu escrevi para vocês aqui? Começa com um dojo executivo, que eu vou explicar. É uma reunião inicial com a liderança para entender aonde eles querem chegar. Mano, se você chega para comprar um sapato, um terno, uma camisa, o vendedor já chega ali para te empurrar uma coisa. E calma, calma, eu tô entrando, eu mesmo gosto. Eu tô entrando na loja, calma, deixa eu olhar o que vocês têm, se eu me interessar, né? Claro que, dependendo da abordagem, se não for uma abordagem invasiva, se a pessoa, esse vendedor vai te ajudar. Ah, não, tá bom, mas vai naquela prateleira, fica à vontade, né? Agora, dependendo da abordagem, você já quer sair da loja, né? Não sei se alguém aqui já passou por isso. Então, se existem abordagens de intenção, quando a gente comprar um sapato, um tênis, uma camisa, quanto mais levar a transformação para um contexto. Algo tão complexo, que é mexer com o cargo das pessoas, com papéis, com práticas e processos. Isso é complexo. Então, muitos agilistas, pelo que eu observei, tá, caem um pouco nessa armadilha, não sei o que vocês acham, tá? Eu não quero que seja um monólogo também, eu vou apresentar o mais rápido possível para a gente bater um papo. Mas cansei de ver aí agilidade, agilistas entrando em um contexto com uma fórmula pronta. Não que a fórmula seja errada, mas nem toda fórmula serve para todo contexto. Então, minimamente, você tem que ter uma percepção inicial da necessidade, do desejo. Então, por isso nasceu na minha cabeça esse dojo executivo e boas práticas nesse momento. Como abordar, tá? Embora muitas pessoas chamem isso de kick-off, enfim, de reunião de alinhamento inicial, que a gente está cansado de fazer isso, eu escrevi uma maneira que eu achava melhor, né? Liberdade poética. E aí tem um momento de katana, que eu vou explicar o que que é, né? Sakura, um momento de desenhar a estratégia do time de alocação. Quantas vezes a gente chega para promover a transformação e o próprio time de agilistas ainda não está formado. Ainda não tem uma estrutura clara de como vai ser o COI, como vai ser o time de agilidade. Né? Geralmente é a estrutura hierárquica. Tem o gerente, tem o coordenador, tem o enterprise e tem os agilistas. Mas a reflexão que eu trago é, será que essa é a melhor maneira? Quando um time de futebol entra para jogar, ele sempre entra no 4-4-2?
ou ao longo do tempo foi mudando maneiras táticas de se jogar para atingir resultados mais rápidos? Essa é a minha provocação. Quando eu trago o tema 7 ali, estratégia da equipe. Quando eu falo equipe, não é a equipe que vai desenvolver, não. É a equipe dos agilistas, tá? Shakuhachi. Depois eu explico melhor esses termos, tá? É uma cadência de entrega da transformação. Métricas. Tem nada a ver com lead time, throughput, CFD, velocity, nada dessas métricas que a gente usa. Aqui é uma métrica para medir a bendita da transformação. Tá? Como medir a transformação? Dentro da minha sugestão. E depois tem um template, né? Para fazer tudo isso rodar. Então, sem muita enrolação, né? Para quem se interessar, o e-book está na Amazon, tá? Só abrir a Amazon, colocar Kenjutsu Ágil, tá lá, tá bom? Então, é assim, gente, dado o contexto que eu estava, né, de desemprego, de saber que estava lascado, 3 filhos para criar, então foi o que eu pude fazer, tá? E mesmo assim deram mais de 300 páginas. Então, desculpa aí qualquer coisa, mas é o que deu para fazer, né? Se tiver muita abobrinha aí, ignora com sucesso, pega o que fizer mais sentido e segue o barco, tá? E aí, como eu disse, é um pocket, né? E eu começo assim: que pergunta queremos responder? Se a gente pretender levar business agility, pretender levar agilidade organizacional para uma empresa, né? Que pergunta a gente quer responder? Estamos trabalhando para atingir qual resultado? Ou a gente está trabalhando para implantar um método? Então, essa é a primeira pergunta que a gente, como agilista, deve se fazer. Tá? Estamos pensando em business agility. Vamos deixar isso bem claro. Então, pensando em business agility, estamos trabalhando para atingir qual resultado? Né? Lembra lá do Value Stream? O que precisamos fazer para alcançar e como iremos medir? Lembra do flow, do Value Stream? Fluxo, para atingir o resultado. Então, aí, pausa, né? Esse como iremos medir sempre foi uma incógnita para todo mundo que eu conversei. Como medir a transformação? Né? Cansei de ouvir isso. Né? E fui refletir. Coloquei no papel. Estamos identificando as dores do contexto e aplicando o método certo para a dor certa? Será que eu estou querendo colocar uma roda num quadrado, um quadrado numa roda, um triângulo num quadrado, só porque é um método que eu gosto, que eu conheço, que é famoso? Ou será que eu estou respondendo à dor daquele time, daquela organização para atingir um resultado? Então, eu testei a hipótese, como eu disse para vocês há pouco, numa RT de 150 pessoas e um time de 5 agilistas, tá? E nós abstraímos do assessment que nós fizemos, que nós pudemos fazer na época, 20 entregas de valores, mas não eram valores de negócio, eram valores operacionais, porque era a liberdade que eu tinha de atuação. Então, dada a liberdade que eu tinha de atuação, eram 20 entregas operacionais, então nós identificamos quais eram os melhores métodos, boas práticas, ou plano de ação. Tinha coisa que não era nenhum método, era um processo mesmo que a gente tinha que criar, sabe? Fizemos e entregamos. Então, conclusão. Quer aplicar Business Agility? Inicie pelo resultado. Aonde você quer chegar? Igual o KR. Onde você quer chegar? Então, a partir desse aonde você quer chegar, mapeie as dores, né? Quais são as dores, as dificuldades para se chegar nesse lugar, e dessas dores, o que está bloqueando o resultado? Então, a partir daí, crie plano de ação. Tá? Então, essa é uma one page, é uma visão geral do Kenjutsu. Então, você tem um momento em azul, como vocês podem ver, é um momento de análise de contexto até o acordo. E eu vou explicar o que é esse acordo. Então, a gente começa com um dojo ali, time de agilidade. Toda vez que eu coloco time aqui, ó, time, é time de agilidade. Não é time de entrega, não é squad, não. Tá? Quando eu falo time aqui, é time de agilidade, time de agilistas. Então, é a primeira reunião, e não é uma reunião de apresentação, não. Se apresenta em um minutinho ali, 1 minuto e meio, e pau no gato. Então, eu vou mostrar o roteiro que eu escrevi. Então, é uma sessão, pode ser depois de kickoff também, com a liderança. Vai fazer uma análise da necessidade. Ah, qual é a camisa que você quer comprar? Sabe aquela coisa, aquela abordagem inicial? Agilista ali é o vendedor. Então, qual que é a sua necessidade?
Depois, sessões junto ao contexto. E depois, sessões junto ao time de transformação. Então, nós vamos ter aqui 3 percepções. A percepção da liderança, a percepção das pessoas que fazem parte daquele contexto, e depois a percepção técnica dos times de agilistas. Vamos cruzar essas 3 percepções no momento ali que eu chamei de katana. O que é esse bendito desse katana? Katana, primeiro, falando um pouco do nome, né? Kenjutsu é a arte da espada, né? A arte do samurai. E por que espada? A ideia da espada, katana, que é o nome da espada, é cortar dores. Cortar as dores para se chegar a um resultado esperado. Tá? Sakura, a sakura é uma flor, né? Uma cerejeira, simboliza o fruto da jornada de transformação, aquele resultado esperado. Tá? Então, para finalizar, azul escuro é todo o momento de análise do contexto até o acordo, passando por um momento de identificação das dores, né? E depois desenho da estratégia. Aí você chega, apresenta tudo isso que você diagnosticou para a liderança. Então, você primeiro faz a imersão, a análise da necessidade do contexto, depois você desenha essa jornada e depois apresenta para a liderança. Dessa forma, você vai ter o seu acordo ou não. Pode ser que nesse momento, que pode durar X tempo, o tempo que vai demorar aí, estudo complexo. Vai depender muito da senioridade, do modus operandi, que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas você já começa a abordagem para a liderança dizendo o quê? Vou precisar de um tempo. Você explica como que vai ser o modus operandi do time de transformação. Você fala, eu vou demorar X tempo. Mas depois desse X tempo, eu vou te trazer o meu resultado de análise e a gente fecha esse acordo. Pode ser? Fazendo isso, você traz a liderança para junto e você tem um empoderamento. A partir daí, eles vão te acompanhar, eles vão saber do que se trata, o que o time de agilidade está fazendo naquele contexto. Eles refinaram, eles questionaram, eles trocaram uma coisa que não faria sentido. Porque, de repente, no final dessa análise, o time pode chegar aqui e falar, olha, identificamos esses pontos, é nisso que a gente vai trabalhar. E a liderança chega e fala, não, não faça isso. Não vá por esse caminho. Isso aqui já está ok para mim. Ou não, putz, coloca mais esse ponto aqui para mim, que, por favor, tá fazendo falta, ele é importante. Na nossa primeira reunião, eu não me lembrei de falar, mas agora, entendendo aqui o que vocês querem fazer, eu estou trazendo aqui para vocês esse tema a mais. Aí depois, desculpa, deixa eu voltar aqui. A gente entra nessa etapa aqui de estruturar o COI, tem as sugestões que eu vou trazer, e entra numa cadência de transformação. Então, eu parto do princípio que a transformação tem ciclos. Quantos forem necessários. Porque transformação não é algo que a gente empurra igual abaixo. É algo cultural, é algo evolutivo, né? A gente não pode chegar ali para um papel, para um processo, para uma área, para uma horizontal, para uma tribo, e querer mudar tudo do dia para a noite, da água para o vinho. Então, a gente tem que respeitar as pessoas, respeitar a trajetória das pessoas até aquele processo, até aquela área, até aquela cadeira que ele ocupa, que ela ocupa. Então, a gente parte do suposto que a transformação tem ciclos, depois a gente começa a medir essa transformação. Então, nesse momento de abordagem do time de transformação com a liderança, algumas perguntinhas, que são elas. Qual é o negócio daquela RT? Então, o agilista, na minha opinião, aqui, se quiser jogar Business Agility, tem que entender o negócio. Primeira coisa. Claro que ele não vai aprender tudo em uma reunião de 1 hora ou meia hora, mas já vai ter grandes marcos, pedir documentação, entender a estrutura e precisa estudar o negócio, saber do que se trata. Quais são os pilares organizacionais, né, segundo a liderança, ali, do que se trata, como a empresa está estruturada, quais são os habilitadores, capabilities, né, o que precisa ser habilitado, né, para que o time de agilidade gere valor,
Pessoas-chave, então já pega nome de pessoas que podem ajudar na transformação. E na percepção da liderança, é aquela velha pergunta: o que está pegando? Quais são as dores? E depois, quais são os resultados? Tá? Esses post-its estão meio espalhados, mas geralmente eu começo, depois que eu entendo do negócio, eu sempre começo pelo resultado, tá? Que é o que eu falei para vocês. Comece pelo resultado, aonde aquele negócio quer chegar. Depois que você descobriu o resultado, você avança para as dores para se chegar até aquele resultado e aquilo que deve ser habilitado, eu vou mostrar com mais detalhes daqui para frente. Depois você parte para a bendita análise de contexto, tá? Que seria aqui o time de agilidade, né, entrevistando a tribo, ou abordando, ou marcando reunião. Existem várias maneiras de fazer essa análise de contexto, tá? Eu acho que cabe ao time de transformação entender a melhor maneira. Mas no livro, no e-book, eu trago algumas sugestões, obviamente. Então, comece avaliando o cenário. A avaliação do cenário tem diversas maneiras de se fazer isso. Diversas boas práticas. Você, quem aqui conhece Kinevin, por exemplo, quem conhece Build. Então, no Kinevin você tem ali um quadrante onde você faz, ali tem toda uma literatura muito interessante e bacana para você fazer uma boa análise e a avaliação do contexto. Mas eu não vou falar de Kinevin, tá? E tem várias outras maneiras de fazer a avaliação do cenário. Compreender os desejos. O que aquela tribo deseja? Investigar comportamentos. Quais estão sendo os comportamentos deles? Avaliar a importância. Né? Por que aquele comportamento, por que aquele desejo é importante? Né? Depois que você faz tudo isso, você começa a entender alguns obstáculos, algumas dores. Né? E aí você parte para tentar identificar como neutralizar esses obstáculos. E aí você extrai tarefas. Tenho certeza que muitos agilistas acabam trabalhando como secretários, né? Como os responsáveis para adotar o método, quando na verdade o papel é extrair tarefas. Né? Porque quem tem, segundo, agora que o nome Agile Coach foi tão demonizado, né? Mas o que o coach faz? O coach não põe a mão na massa, o coach ele extrai tarefas, e é o seu coach que tem que fazer. Mas muitas vezes, para gerar empatia, pela abordagem, a gente vai lá, né? Fecha sprint, encerra, faz book change no Gira, né? Faz coisas, tira métrica. Né? Por quê? Porque você está ali de alguma forma colaborando. Né? Mas aqui é um exemplo. E passa a acompanhar. Mas como que isso acontece? Eu seria muito exaustivo aqui se eu fosse trazer no detalhe as 7 práticas. Ninguém ia aguentar. Então, eu fui naquilo que eu posso trazer mais valor para vocês hoje, que é a avaliação do cenário. Né? E qual foi o pulo do gato para fazer a avaliação do cenário? Eu criei um asset, uma ferramenta chamada Organizações Geométricas do Sistema. Então, a gente está falando de Business Agility, a gente está falando de desenho organizacional, então, e a gente está falando de transformação. Eu transformo o quê? Eu transformo uma forma existente. Então, eu comecei a pensar, a refletir. Formas são compostas por pontos. Então, eu comecei a pensar. Eu acho que vocês já devem ter visto em várias reuniões, em várias agendas ali. Ah, eu quero colocar mais um ponto. Ah, eu tenho um ponto aqui. Ah, posso adicionar mais um ponto? Né? Na realidade, no meio de reuniões, sejam elas quais forem, a gente já faz isso daqui de uma maneira não explícita, não declarada. Mas a gente já faz modelagem daquela forma que está tentando ser comunicada, expressada ou digerida. Então a gente sempre fala, quero colocar mais um ponto, mas aqui é um pouco mais complexo. O que são, eu chamei aqui de pontos de conexão. Tá? Quando eu adotei o Build, do Alexandre Magno, a gente se apaixonou pela coleta de narrativas. A gente fazia coleta de narrativas e a partir de coleta de narrativas, por exemplo, 30, 40, 50 coletas, a gente passava a identificar padrões. Então, a partir desses padrões que se repetiam, a gente posicionava no melhor quadrante do Kinevin.
se aquele padrão era algo claro, complicado, complexo, caótico ou estava na desordem, tá? Muitas vezes isso não é tão fácil, né? Mas é muito bacana e eu adoro. Só que eu me provoquei a pensar numa coisa diferente, né? E aí foi essa ferramenta. Então, do que se trata? Quando começa a fazer uma avaliação de cenário, quais são os pontos que essas pessoas estão tentando me falar? Então, eu vou juntando os pontos, sabe aquele ditado popular? Você vai juntando os pontos, mas eu junto pontos a partir que eu tenho elementos de conexão. Se eu não tiver algum elemento de conexão, eu não consigo juntar o ponto. Então, como um bom analista de sistemas que eu fui no passado ali, né, acho eu sempre gostava de fazer perguntas e abstrair regras de negócio. Então, é mais ou menos isso. Seja a maneira que for, se você quiser fazer coleta de narrativa, se você quiser fazer abordagens em reuniões, em entrevistas, cada um vai descobrir a melhor maneira, mas uma vez descobrindo, e você vai lá, caderno mesmo, no meio de uma conversa, que seja, começa a notar os pontos que aquela pessoa está falando. E depois, com calma, tenta conectar esses pontos. Quando você conectar esses pontos, vocês vão ver que algumas formas organizacionais vão começar a aparecer. Então, do que aquela pessoa está falando? Cara, aquela pessoa está falando de uma reunião diária, está falando de planning, está falando de uma falta de resultado. Enfim, na conversa, a gente, como técnico, começa a conectar esses pontos, né? A entender do que eles estão falando. E aí parte para a prancheta e começa a desenhar. Tem template para isso. Mas, basicamente, vou avançar aqui só para exemplificar melhor. Eu entendi que um ponto de conexão, ele tem nome, ele tem identidade, ele tem descrição, ele tem comportamento, tem propósito e tem habitat. Aonde que aquele ponto mora? Aquele ponto de conexão. A partir do momento que eu consigo conectar esses pontos, uma forma aparece. Uma forma organizacional. E essa forma organizacional, ela tem nome também. Ela tem identidade, ela tem descrição, ela tem um comportamento, ela tem um propósito, tem um habitat, tem características. Mas mais do que isso, ela tem, eu explodi um pouco mais a questão do comportamento para entender. Essa forma organizacional, ela é visível ou ela é oculta? O que é visível? Visível seria uma forma declarada, uma reunião que sempre acontece, uma prática, um processo que sempre acontece. Oculto, uma prática, um processo, uma atitude que não é declarada. Não existe organização, não. É como se fosse um vício organizacional, sabe? Aí eu vou continuar na minha análise. Essa forma, ela fortalece, ela enfraquece, ela destrói ou ela contagia? Vou lá, marco. Seria algo, esse comportamento dessa forma organizacional, e a gente está falando não só de Business Agility, como Org Agility aqui, ela deveria evoluir, ela deveria ser escalada para outros contextos, ela deveria ser ajustada ou ser matada, finalizada. Olha aí a katana. Ela é simples ou ela é complexa? Qual é a sua causa raiz? Tiago, preciso colocar tudo isso? Não. Coloca aquilo que você identificar. Né? Mas conforme você for identificando, você vai ter mais clareza daquilo que você está falando. E aí, ainda naquele tema, né? Primeiro tema, número 1, avaliação de cenário, você vai ter N pontos de conexão, elos, né? Para ser, esses pontos de conexão, eles precisam ter sua conexão forte. Você identificou N formas organizacionais, identificou o propósito, características e comportamentos. A partir daí, a gente começa a conversar. Porque a partir daqui, eu conheci o contexto. Eu não estou falando de nenhum método de agilidade ainda. Nenhum. Zero. Método, framework, prática, nada. Eu só estou entendendo onde eu estou entrando. Beleza? Aí, vamos supor que eu evoluí no meu desenho. Que eu tenho duas figuras organizacionais, né, composta por formas. Então, eu tenho três formas declaradas que acontecem, formas, desenhos organizacionais, mas que, olha, eu descobri que tem uma forma oculta ali. Ninguém sabia, não era algo declarado, mas ela apareceu. Beleza.
E eu tenho aqui mais uma outra figura um pouco complexa. Ela é formada por 11 formas, 17 pontos de conexão. Lembrando que cada figura também pode ter suas características. Então, é uma modelagem organizacional. É complexo? Depois que você começa a praticar, vai fluindo. No primeiro momento não é fácil. E aí você avança. Então, você tem as formas organizacionais com seus propósitos, mas você se pergunta, é um propósito organizacional? Né? Aquela forma tem um propósito de existir? Ou é um propósito do negócio futuro? Ela corresponde a um futuro desejado? Ou mais, nós ainda queremos essa forma? Ou seja, ainda queremos aquela reunião, aquela prática, que seja? E aí, a partir do momento que eu conheço os pontos de conexão de uma forma, eu começo a entender quais são os pontos de dores. E aí eu começo a entender aonde que eu devo trabalhar. Qual método eu devo usar para mudar aquele ponto vermelhinho para um azul? É Scrum? É Kanban? É Nexus? É Safe? É PBB? É Inception? Então você vai identificar a dor de uma forma. E aí você teria como se fosse uma one page para mostrar esse resultado para sua liderança. Lembra do resultado esperado? Começa pelo resultado esperado. Aonde você quer chegar? Então a gente sabe aonde quer chegar. Quais são as dores, né, relacionadas àquele resultado? O que eu devo habilitar e quais são os planos de ação? Então aqui nesse plano de ação que entraria um método de agilidade ou não, né? Ou aquilo que o time de agilidade entender que faz sentido. E depois, né, que eu encerro esse momento de katana, como que eu desenho a jornada de transformação? Já que eu sei que agora eu tenho resultado esperado, agora eu tenho dores, bloqueadores, habilitadores, né, e tenho planos de ação. Eu concebi aqui, eu desenhei um motor de propósito. Esse motor de propósito, porque é o seguinte, pessoal, tem coisa que é linear e tem coisa que não é linear. Tem coisa que acontece e deve acontecer em paralelo. Então, aqui é um pouco complexo também. Então, eu posso escrever uma jornada de transformação, lembra do value stream? Eu quero chegar naquele resultado esperado. Quais são as etapas para eu chegar naquele resultado esperado? Quantas etapas o time de transformação desenhar? É 7? Não, pode ser 2, pode ser uma etapa, pode ser 3. Dentro de um ciclo de transformação. Mas pode ser que sejam N ciclos de transformação. Você não sabe. Então você vai começar desenhando um rascunho. Então pode ser que eu tenha 3 ciclos de transformação para chegar no resultado. Lembrando que a transformação não é forceps, é algo evolucionário, cultural. Né? Então a gente não sabe. Tem que desmistificar um pouco essa coisa de dar o resultado tão rápido também. Né? Tem coisas que a gente consegue, tem coisas que não. Ou é um ciclo não linear. Não é uma linha contínua. É algo que está meio no caos ali. Eu vou ter ramificações para chegar até o resultado esperado. Eu vou ter caminhos diferentes. Ou eu posso, dentro de um ciclo de transformação, ou eu posso ter N ciclos de transformação, quantos forem necessários para chegar a um ou mais resultados esperados. Então, a primeiro modo parece complexo, né? Mas ali no livro, no e-book, depois vai ter treinamento para isso, eu explico melhor. Tá? Isso é um pocket, desmistificar. E o tripé que sustenta esse motor de propósito é um triângulo formado pela identificação, que é a katana, pela elaboração da estratégia e pelo resultado. Do quê? De formas organizacionais. Eu transformo formas existentes. Então, eu tenho que identificar essas formas. Se eu quiser ter a pretensão de transformá-las, eu tenho que ter uma estratégia para isso e eu tenho que trabalhar orientado a resultado. Aqui é um exemplo. Então, eu teria, não exaustivo, então eu teria etapas na linha do tempo e subetapas. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Imagina que meu Wake 1 é instalar o Kanban.
Qual a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou fazer um static Kanban. E a segunda coisa? Eu vou implementar a Kanban Meeting. E a terceira? Ou melhor, a segunda, eu vou ajustar o board, né? Já que eu fiz static. E a terceira? Vou implementar a Kanban Meeting. E a quarta? Eu vou acompanhar métricas. Então, aqui dentro, então, na minha percepção, entrariam os métodos de agilidade. Sejam eles quais forem. Cabe todos, entendeu? Que forem necessários, tá? Para se chegar a um resultado esperado, que eu chamei aqui na filosofia de Sakura, né? A flor, tá florindo. Então, basicamente é isso. Então, esse motor de propósito, que no primeiro momento parece complexo, mas depois que a gente estuda e pratica, vai desmistificando, tá? Então, eu falo muito sobre o resultado esperado, a estratégia e análise de contexto, tá? Para se chegar a esse resultado esperado. Então, eu pego tudo isso que eu desenhei, né? Volto para a liderança e apresento. Apresento o cenário que eu identifiquei como um primeiro entregável. Eu nem pus a mão na massa aqui, eu só estou entendendo onde eu estou entrando. Mas como meu primeiro entregável combinado, eu estou trazendo as formas do desenho organizacional, outputs, né, que são não só da liderança, mas do topo da pirâmide, mas como da base da pirâmide, os outputs, que são os desejos, os inputs, que são as dores, o comportamento, né, a cultura daquela organização, a importância, né, o que é prioritário aqui, os bloqueadores, né, obstáculos que bloqueiam o resultado, e a extração de tarefas. E apresento também o desenho, suposto desenho da jornada, nada exaustivo. Né? Depois, quando o time vai evoluindo também no desenho da jornada. E aí eu tenho um acordo, só para fechar aqui. Eu saio dessa reunião com um acordo. Se eu tenho um acordo, mesmo que eu tenha trabalhado para um caramba aqui, foi chato, foi complexo, meu, estou saindo daqui com um acordo. A liderança sabe o que eu vou fazer, sabe onde eu quero chegar. O resultado está pacificado. Então não me venha com essa de não saber o que o agilista está fazendo aqui. Você já sabe. Você já sabe o que eu vou fazer, aonde eu quero chegar e que método eu quero implantar. Você me deu o acordo. Então, meu amigo, agora a gente está junto. Não tem essa, o time de agilidade. Não tem time de agilidade. Se eu contrato a reforma de um banheiro, a reforma de uma cozinha, a reforma é minha. Eu quero meu banheiro reformado, eu quero meu cômodo reformado. Então, a transformação que já parte desse princípio, do empoderamento junto à liderança. E aí, eu vou estressar ali, né, numa reunião caseira com o time de agilistas, qual que seria a melhor formação de gestão? No e-book, eu trago 11 exemplos de formação para atuar, o time de agilistas atuando. Então, são 11 exemplos. Caberia ali usar qual que seria o melhor. E 8 exemplos de gestão. Será que a gestão, para agilidade, a gestão hierárquica é a melhor? Ou será que, de repente, a gente pode trabalhar com outros modelos de gestão? Então, ponto para a gente refletir. Ponto. E aí a gente começa em shakuhachi, que é entrar em ciclos de transformação. Então, tudo já está combinado, tudo já está desenhado, o COI já está formado, você já sabe quantos ciclos você tem de transformação, obviamente é uma expectativa, conforme o time for atuando, outros ciclos vão aparecendo. Você tem uma visão do plano, você vai ter uma visão de métricas que eu vou mostrar, troca de experiências com a liderança executiva e depois análise e reabastecimento de cada contexto. Então, eu estou entrando numa terceira e última etapa do Kinjutsu. Entrei no voo cruzeiro. Agora eu começo a transformar. Então, veja que eu tenho um maior rolê para começar a brincar de transformar, segundo minha percepção, que não é nenhuma verdade. Né? Foi o que eu fiquei pensando e escrevendo para não endoidar no meu layoff aqui, tá? E como foi tomando cerveja, então vocês podem entender. E aí eu tenho o quê? O que todo mundo gosta, que é um planejamento. Então, eu tenho planejamento de um ciclo, né? Então, você pode apresentar esse planejamento, inclusive na primeira reunião, quando você for abordar a liderança. Sabe aquela primeira reunião, o Dojo 1? Então, você poderia declarar que, olha, nós precisamos de um dia para fazer uma análise da necessidade, então vai ser só liderança aqui, executiva, enfim, quem você achar que faz sentido, para passar essa visão de onde a empresa quer chegar.
né? Eu vou precisar de tantos dias para identificar o contexto, para desenhar a jornada. Pretendo ter o acordo em X dias, né, no dia tal, e aí finalmente eu entro aqui embaixo, Shakuhachi, na execução do plano, seja ele a adoção de um Kanban, de um Scrum, de Max, ou de nenhum deles, de uma prática antiga, né? Por quê? Por que que a gente tem que esquecer tudo de legal que houve no passado também? Outro ponto de reflexão, né? E coloco em dias. E aí, métricas, né? Como que eu vou medir a transformação? Baita tema polêmico. Então, eu trago 7 maneiras de medir a transformação. Obviamente, eu não vou trazer as 7 para não endoidar ninguém aqui. Então, eu trouxe 3. Métricas a partir de ponto de conexão. Métricas a partir de formas e figuras geométricas do sistema. Quando eu falo sistema, é o sistema organizacional. Métricas por formas ou figuras geométricas. Aí tem também, que é o que eu vou trazer para você, dentro da etapa da jornada. E aí tem também métricas por ciclo, métricas por mais de um ciclo, métricas por ROI, e aí vai longe. Então, quais são os 3 que eu trouxe? Primeiro, eu não identifiquei os benditos pontos de conexão? E não identifiquei quais são as dores daquele ponto? É aritmética simples. Então, quais são? E eu chamo aqui de ponto de evolução, tá? Porque a gente tem que encarar a transformação como uma evolução cultural, não algo forçado, né? Então, eu tenho... Quantos pontos de conexão eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos. Desses pontos de conexão, quantos são pontos de dores? São 3. Então, então eu estou 40%, aquela forma, aquela, né, figura, está 40% de ser atingida. A partir do momento que eu vou vencendo um ponto aqui, eu vou começando a ter um percentual de evolução. A partir do momento que meus pontos de dores estiverem todos azuis, eu estou 100% naquela forma, naquela prática. Tá? Aqui até coloquei um Excelzinho simples aqui para brincar. E o que mais? Eu posso ter métrica, né? Como, então se eu resolver aqueles pontos de conexão, eu já estou entregando valor? Tô. Então tá bom, então vai ser simples assim. Então, aqui eu tenho 3 pontos, que se eu resolver, eu já gero um valor. Eu chamei aqui Sakura de valor, tá? Aqui eu tenho mais pontos de conexão, que se eu resolver, eu também gero um valor. Né? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui eu tenho 13 pontos de conexão, mas eu tenho 10 pontos de dores. Então, eu estou 23% de atingir a transformação daquela forma. Simples. E assim por diante. Não vou ser muito exaustivo porque não é trivial. Não é tão fácil. Dedicaria mais tempo para a gente meditar, testar, errar aqui. E a terceira maneira, né, um pouquinho mais complexa, cada etapa da transformação, eu teria aqui a forma organizacional declarada. Então, conforme eu vou vencendo aqui os pontos de conexão, né, sejam eles quantos forem, eu vou gerando valor. Tá? Então, é algo que eu costumo dizer que a transformação orientada à forma, e isso daqui vai longe. Se a gente estiver trabalhando com uma startup, com um lugar simples, isso aqui é rápido. Se eu estiver trabalhando com um sistema extremamente complexo, com 25 mil pessoas, como o Banco Itaú, por exemplo, que é o meu maior exemplo, com trocentas tribos, trilhas horizontais, negócios, aplicativos, eu tenho um sistema caótico e complexo. E se eu não começo a dar a devida atenção a uma análise mais aprofundada, né, ou melhor, se eu consigo dar essa atenção, eu tenho mais chances de atingir o meu resultado esperado, meu objetivo, tá? Existe um template para aplicar tudo isso, não dá tempo de explicar, tá? Mas aqui eu trouxe aqui um exemplo, né, de jornadas, então tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 jornadas. Eu uso um símbolo, né, que é a Sakura, então eu coloco a jornada na árvore, assim, na representação, uma brincadeirinha à parte. Mal comparando, vocês se lembram da avaliação de maturidade, que era o Everest? Então, você tinha o Everest, tinha a avaliação de maturidade, até você chegar ao topo. KMM usa muito isso, avaliação de maturidade. Só que aqui a gente está falando de transformação. Então, por mais que eu transforme uma organização e atingir
eventualmente, o pico do Everest, aquele topo, será quanto tempo que eu vou me manter naquele topo? Uma hora vai cair. Exemplo. Eu não gosto. Foi um exemplo que me veio na cabeça. Uma cultura que se arrasta há milênios, né, há séculos, cristianismo. Quantas transformações culturais o cristianismo sofreu? Diversos. Desde serem os vagabundos, né, de Roma, até ser a religião oficial do imperador. Desde Jesus ser um bandido crucificado até ser um Deus. Então, olha quanta transformação cultural. Mal comparando, pelo amor de Deus. Tá? Mas a gente está falando de sociedade e organizações são organismos, né? Dentro de uma sociedade para gerar valor de negócio, capital. Né? Então, existem. Por isso que eu encaro que não tem um nível de maturidade. O cristianismo não está no nível 5 de maturidade. Né? Ele entra, sai, evolui, regride, vai. Então, a organização também. Tá? Então, é isso. Né? Para encerrar, entendo que Business Agility, mais do que Business Agility, é transformação organizacional. Tá? Orientada a formas, sendo aplicada a qualquer segmento ou negócio. É uma área de atuação com o objetivo de destravar bloqueadores e atingir o resultado esperado. Para isso, promove modus operandi, que é isso tudo que eu falei, de modelagem da estratégia das ações, fazendo uso de toda e qualquer boa prática, método ou framework existente, planejado, seja ágil ou não. Tá? Como meio. Porque o que não importa se eu estou levando o Scrum, o Kanban, o Nexus, o Safe, o PBB, a Leanception, Discover, por mais que eu ame todas essas práticas. O que importa é o resultado que eu estou levando para aquele negócio. Então, a agilidade entra como um meio. Tá? Não existe fórmula mágica. Não existe o nirvana para aplicar tudo isso. Eu acho que existe muito esforço, dedicação e maturidade para aplicar. Agora, deixa eu fazer uma pausa dramática. Eu estou falando que não existe maturidade na transformação. A transformação não tem maturidade, na minha opinião, que é o que eu quero ouvir vocês depois. Mas uma determinada... Se eu quero atingir um resultado específico e eu adotei o Kanban tem nível de maturidade. Você sabe muito bem, tem KMM. Então, eu uso nível de maturidade para atingir aquele resultado esperado, para atingir aquela prática. Então, são as duas coisas juntas. Então, eu vou, sim, trabalhar com Kanban, com KMM, com nível de maturidade para atingir um resultado organizacional específico. Mas a transformação organizacional, que é algo muito maior, tem subidas, descidas, declínios, tá? E é assim que eu entendo. No final dos 3 dias aí de debate, vão rolar sorteios, tá? 3 cópias do e-book, uma caneca, então, mas isso aí vai ser só no final. E um spoiler aí para vocês. Vocês viram que o assunto não é trivial, é complexo. E se alguém quiser saber um pouquinho mais de estudo, já que isso aqui é um pocket, eu vou disponibilizar no ano que vem um treinamento. Vão ser videoaulas, tá? Até porque quem tem 3 filhos não tem tanto tempo assim para ficar fazendo tantos eventos à noite. Não significa que não vão existir, né? Mas, como um bom ex-programador, eu adoro videoaula, porque eu faço no meu tempo. Eu assisto, eu volto, eu testo, eu vou lá, dou pausa, vou lá, faço. Então, eu amo videoaula. Então, o treinamento de estudo aqui vai ser videoaula. Tá? E, eventualmente, se tiver, a gente faz aí online, seja como for. Tá? Então, vai ser bem bacana. Vão ter aulas para cada um dos módulos, assim, algo bem acessível. Tá? E próxima agenda vai ser com o Gino Terentin, tá? No dia 15 de dezembro. O próximo a subir no palco vai ser o Gino. Ele vai trazer aqui as percepções dele sobre Business Agility, sobre design organizacional. Tá? É muito bacana a gente ter diversas abordagens. A gente pega um pouquinho de uma, um pouquinho de outra, e a gente vai montando a nossa expertise, sendo cada vez mais um bom profissional. Né? E eu só quero agradecer demais por pôde ficar até esse horário. Se alguém quiser me seguir aí no Facebook, Instagram, YouTube, né? No LinkedIn eu estou, obviamente, o nome, né? Thiago Douglas.
No Instagram, Facebook, YouTube é como Kinjutsu Ágil, né? E tem o nosso grupo Agile Samurais, né? Que presta esse apoio de realocação, enfim, de tudo mais. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado. E eu queria ouvir vocês, o que vocês acharam dessa loucura toda aí. Alguma coisa fez sentido para vocês? Em primeiro lugar, quer dizer que eu fiz tudo isso daí para não endoidar. Tá? E para não desistir de ser agilista, em primeiro lugar. Então já vou ser pior e beleza. Vou fazer minhas plane lá. Mas eu acho que eu poderia contribuir com alguma coisa. Então por isso que eu dei minha cara a tapa, me submeti a críticas, e tudo mais, né, para trazer algum tipo de colaboração. Reforçando que isso aqui não é fórmula mágica, última bolacha do pacote, né, mas é uma sugestão. E a gente sempre trabalha com sugestões. A gente pega uma coisinha daqui, coisinha dali, e a gente vai acrescentando, né? Inclusive, eu termino meu livro com Kenbu, que eu chamei ali, eu nem trouxe aqui hoje, mas o que é o Kenbu? Você pega tudo isso e você pode ser um coautor. Você pode contribuir com um novo incremento do método. Mas isso aí deixa para outra cerveja. Então, muito obrigado e eu queria ouvir vocês aí. O que vocês acharam? Alguma coisa disso daqui fez sentido? Diego, tem umas perguntas aí no chat que o pessoal foi Tem? fazendo. Ah, eu não vi, pessoal. Me É, perdoa. Vamos lá. quer que eu faço? Eu coloquei lá, deixa eu ver aqui. Eu coloquei assim, eu posso perguntar como o time de agilistas é organizado pela empresa? Minha pergunta é no sentido de, tipo, você vai colocar uma pessoa para cada setor ou esse time vai depender, tipo, a gente está falando aqui de uma transformação na empresa toda, né? Aí você já coloca já sai distribuindo gente pela empresa inteira ou não, vai ser Excelente devagar. pergunta. Uma excelente pergunta. O que eu imaginei quando eu fiz esse desenho? Pensando em assumir um pilar de Business Agility dentro de uma organização, inicialmente eu pensei em uma horizontal forte de Business Agility. A princípio não precisa ter muitas pessoas. 2, 3, acho que 6 no máximo, não mais do que isso, né? 7 estourando, mas um pool, um pequeno pool, igual a gente tem pool de UX, enfim, de especificações, habilidades, né, dentro de uma organização, eu teria um time de transformação organizacional. E esse time ficaria ali responsável para fazer a análise do contexto. É um time que vai evoluir na sua prática, vai tentar uma vez, vai errar, vai tentar de novo, vai errar de novo. Na terceira vez vai fazer um pouco mais rápido e um pouquinho melhor. Na quarta vai acertar mais. Daqui a um tempo, como qualquer outra prática, aquele time ali, 6 pessoas, 5, 4, sei lá quantas, vai começar a pegar tração. E aí eles começam a promover isso daí. Então, o que eu imaginei? Um time de agilistas ali, né, de transformação, aí que entra o Agile Samurais, né, um time de samurais ali, que brincadeiras à parte, né, que iria promover o Business Agility na empresa. Então, aquele time vai lá, identifica um contexto. Uma tribo. Entra lá, faz análise de contexto de outra tribo. Depois vai lá, que forem prioritários, faz análise de contexto de uma horizontal. E vai identificando essas formas organizacionais, esses desejos, os resultados esperados, as práticas, né? As dores, os bloqueadores, os habilitadores, os planos. E é o que eu imaginei? Esse pool de Business Agility navega pela organização e tem o seu entregável, né? Seja um artefato, enfim, uma lista de resultados, desejos, dores. Vai lá e dá para os outros agilistas, os especialistas que estão alocados na tribo, que estão alocados aonde for, como se fosse um abastecimento de backlog do agilista. Aí o agilista já sabe que ele tem que aplicar o Scrum naquele contexto, que ele tem que aplicar o Kanban naquele contexto, que ele tem que atingir aquele resultado, que ele tem que aplicar o Safe naquele outro contexto. Então, eu tenho um time de Business Agility que vai rodar a organização para fazer investigação de contexto e análise de resultado, aonde eu quero chegar, vai montar o plano
e entrega o plano para o agilista que está alocado. Foi assim que eu imaginei. Sim. A outra pergunta também foi eu que fiz. Cada forma, aí estava naquele slide das Ah, formas, né? Cada forma define um setor ou é um processo? Eu fiquei nessa dúvida. Aí pois tem é. mais, deixa eu ver aqui. Aí tem mais uma pergunta a respeito de formas, que foi do Álvaro. As conexões entre as formas são as características comuns entre os pontos? E aí, sobre Boa, forma, é isso. boa. Exato. Então, quando a gente está entendendo uma pessoa, entendendo um time, entendendo uma estrutura, uma horizontal, a gente não costuma dizer que a gente está juntando os pontos. Cara, eu entendi uma coisa aqui, entendi um ponto. Cara, eu tenho outro ponto aqui, faz sentido? Ele vai juntando os pontos. Só que aqueles pontos, para serem juntados, eles têm que ter um elo de conexão. Tem que ter alguma coisa que conecte esses pontos. E aí lembra que eu falei que cada ponto tem identidade, nome, habitat, característica, propósito, enfim, tudo mais. Então, primeiro eu identifico aqueles pontos, eu identifico elos que conectam aqueles pontos, e a partir daquela conexão toda, eu tenho uma forma. Seja ela o que for, pode ser uma área, pode ser uma horizontal, pode ser um time, pode ser uma maneira de falar, pode ser uma responsabilidade de um determinado papel, pode ser um serviço, pode ser um fluxo, pode ser tudo. E eu só transformo a partir de uma forma que eu identificar. Entendi, mas inicialmente você chega para avaliação de contexto, né? Você chega, sei lá, num setor, eu fico imaginando você, digamos, a gente está todo mundo online, né? Mas Né? você chega até uma pessoa, a gente trabalha com pessoas, então você chega até um gerente, você vai até alguém que vai poder te passar esse contexto, né? Esse gerente É, é o gerente operacional do setor, não sei o quê, e aí você vai identificar essas formas dentro de um contexto, né? De um eu parto, setor ou de exato. um... Isso, tá. É, tudo começa pela audição. Então a gente tem que ouvir o que aquela pessoa está dizendo, para você Uhum, conseguir juntar os pontos. Só que uhum, às vezes, numa reunião, a gente não consegue ouvir com uma clareza. Então, cabe ao time ali de transformação, a esse escritório de Business Agility, entender qual que é a melhor maneira de fazer a avaliação de cenário para começar a juntar os pontos. Pode ser que sejam entrevistas, pode ser que seja coleta de narrativas, ou seja, você cria um formulário, manda esse formulário para geral, pega ali. Lembra aquele exemplo que eu dei do build do Alexandre Magno, lá de coleta de narrativas para identificar padrões? uhum, Então, sim, ok. Se você identificou um padrão, o que, que aquele um padrão está querendo me dizer? Né? uhum. Ah, aquele um padrão, ele diz tal coisa. Então, mal comparando, tá? Porque já existe aquela abordagem. Então, eu me provoquei a fazer alguma coisa diferente. Mas se eu tenho uma coleta de narrativas, por exemplo, que seja por formulário, algumas por formulário, outras por entrevista, tá? Aí eu pego todas essas respostas, jogo no Miro, no Excel, na ferramenta que a pessoa tiver maior familiaridade, Uhum. começo a analisar todas as respostas e juntar os pontos. Então, o escritório de Business Agility aqui teria ou de Org Agility, teria ali um bom trabalho, né, para fazer toda essa coleta e juntar os pontos, né, para fazer essa modelagem organizacional. É um baita trabalho. Não estou falando que é fácil. Mas a partir do momento que esse trabalho é feito, e se é Uhum. tido a visibilidade das formas, eu consigo transformar. Mal comparando, você só muda um defeito, um vício, né, uma má conduta, quando você primeiro declara ela para si mesmo, ou você expõe. A partir do momento que você não enxerga um defeito, um erro, uma falha, você nunca vai mudar. É, Então, mais ou isso menos foi, isso. foi um tema lá do Business Agility que eu tive lá no Agile Summit em Botafogo, né? É, E aí eles falaram sobre isso, né? Sobre você identificar os problemas e também a questão de muitas empresas e pessoas têm muita dificuldade de falar sobre os problemas que possuem, os problemas que a empresa tem, porque tem medo, né, de sofrer algum tipo de punição
um problema que está acontecendo, que acontece rotineiramente, e que eles vão botando ali para debaixo dos panos e vão passando por cima. Então, muitas pessoas têm dificuldade, esses problemas eles não aparecem assim, você chega ali, fala aí os problemas. Não, não, é algo que vai emergir, né? Por isso que o É, nome lá da empresa, né, vai aparecer, né? São é, coisas que estão ocultas, formas que são, exatamente. existem formas que são declaradas, formas que são ocultas. A maioria delas, né? A maioria dos problemas são ocultos, né? Então, É, essa foi uma maneira, sabe, Wagner, que eu tentei, que eu enxerguei, que eu me provoquei de levar a transformação, né? E, de novo, a transformação não é algo tão rápido, né? É algo cultural. Porém, vocês conhecem o Elon Musk, né? Foi lá, lançou o foguete. Quantos bilhões para um foguete ser lançado? Aí ele muitos. explode. Cara, eu coloquei, imaginando, né? O cara colocou muito dinheiro, juntou uma galera para colocar o dinheiro, o foguete foi e explodiu. E aí? Aí E você vai ele, esperar 100 anos para a cultura mudar organicamente? Ou você vai provocar uma transformação, né? Você vai provocar, trazer agilidade para o negócio. Aonde que ele quer chegar? Ele quer chegar em Marte. Quais são as dores? Quais são as dores que estão bloqueando? O que que ele precisa habilitar? Ah, ele precisa habilitar um motor de propulsão que não exploda. a ideia Como? do teste, né? Ele, ele, ele já está, ele já tem uma 90% de chance de explodir, né? Que tipo, é um teste, então ele já sabe que ele vai gastar aquilo. E aí você está trabalhando com inovação, e a inovação é isso aí mesmo, você faz e quebra e faz de novo, enfim, e vê o que É, deu errado. Mas aí para esse tipo de empresa aí do Elon Musk realmente a metodologia da agilidade é sensacional, né? Eu conheço a biografia dele e é realmente um grande exemplo de agilidade assim para mim. Então, realmente SpaceX e Tesla, esses são o próprio Elon Musk, tudo que ele se mete tem muito de agilidade ali, né, nas coisas. Mas o pessoal está perguntando aqui, cara, que a gente já está no horário, acho que vai dar 1 hora, né? O pessoal está perguntando aqui sobre o próximo round, se vamos precisar adquirir novos ingressos, ou se esse ingresso já valeu, ou a gente precisa adquirir de novo lá no Simpla. Tem gente que já está tendo que é, sair já. já está dando nosso tempo, né? Faltam 4 minutos. Isso. A organização está sendo feita dos eventos, está sendo pelo Universo Ágil Hub, né? Aham. Então, os nossos agradecimentos. Eu acredito que sim, tá? Mas eu preciso confirmar com o Alexandre, acho que a Liana pode falar aqui para a gente. O ideal é que já pudesse valer, né? Para a pessoa não precisar Uhum. se cadastrar de novo, tá? Tá. Então, a próxima vai ser com o Gino, estou ansioso, vai ser bem bacana. E eu vi que tem uma pergunta aqui Maneiro. também. A transformação pode iniciar por um setor? Isso foi o que Ou... eu perguntei também. Mas aí Foi, foi. Foi fez aquilo lá do sentido. escritório. Aquilo lá do Isso, escritório. entendeu? Uma vez que o escritório fez um pool ali, né? E aí É, saiu identificando aonde encontrar ali a maior dor, né? Começa é. por ali, né? Para poder fazer justamente essa jornada inicial, esse primeiro teste. Cara, para mim tá de parabéns aí, gostei. Eu vou te falar, não sou agilista, não sou coach, não, eu só gosto de agilidade, já trabalhei em várias empresas. Atualmente eu fui PO, fui demitido também, Tá e vendo? atualmente eu estou É como complicado. dev, entendeu? Não Aham. foi a vaga que surgiu para mim, mas eu continuo estudando sobre agilidade e estou muito feliz de estar aqui. Eu agradecer a todo mundo aí, você, e muito bom. Eu agradeço. E para finalizar, eu queria dizer o seguinte: por que falar de transformação, né? Quando o pessoal fala assim, a agilidade morreu, a agilidade vai acabar, né? A agilidade é uma maneira, é um meio que eu enxergo para se chegar a um resultado. Então, se eu tivesse que finalizar aqui para vocês, eu uso agilidade, seja qual for o método, ou
não um método de agilidade para chegar a um resultado. Então, a gente trabalha. Então, quando a gente fala de transformação organizacional, a gente também fala da transformação do homem. Então, porque antes de ter um papel, um cargo, tem um ser humano. O ser humano está debaixo da lei do tempo, da impermanência. Então, a gente sempre estará se transformando. A empresa que parar de se transformar, o ser humano que parar de se transformar, de evoluir, né? Fecha as portas. Então, a empresa que parar de se transformar, meu, Morre. ela morre. O É, ser humano que parar de evoluir, estagna, fica triste. Então, por isso que eu parto desse princípio de transformação organizacional. Então, quando você começa a filosofar, eu viajei aqui nisso daqui, quando eu desenhei essa transformação organizacional, esses pontos de conexão, né, essa transformação, ferramentas organizacionais do sistema, comecei a viajar. Né? Os vírus, eles se comportam assim. Os sistemas neurais se comportam assim. Exemplo, né? Sei que a gente está acabando. Mas vou lá. Tenho um puta medo de dirigir, desculpa o francês. Vou lá e aprendo. Eu criei conexões cerebrais, experiências, e eu transformei um medo em uma ação, em uma habilidade. E a gente pode usar isso para tudo, para qualquer expertise, qualquer habilidade. Mal comparando, isso acontece com o câncer, não é? São as metástases, a má formação dos pontos, que são pontos, que são células. Então, aquelas células, que são pontinhos, começam a ser pontinhos com dores, deformados. E como que acontece a cura? Acontece quando aqueles pontinhos deformados vão sendo eliminados, ajustados, e você vai arrumando aquelas formas celulares que compõem organismos e tudo mais. Então eu viajei, assim, é bem legal, bem bacana. Espero que possa contribuir de alguma maneira. Por isso que eu vou fazer videoaula para a pessoa dar play, pause, testar e praticar. Beleza, Legal. pessoal? Muito Bacana. obrigado, viu? Valeu, obrigadão aí. Gravamos, né? Olha, Ou não? maravilhoso. Para mim fez assim completo sentido, até porque a gente vai vendo as empresas trabalhando e você, quando a gente conhece bem a agilidade, essa transformação toda, porque como você mesmo falou, a agilidade ela não é ferramenta, né? É uma filosofia, é a forma da gente se adaptar, aceitar ali os erros e trabalhar com eles, e estar sempre nesse ciclo ali contínuo e sempre melhorando. A questão do link, eu vou verificar e trago para vocês e respondo lá para o round 2. E parabéns, já quero ali pegar algumas dicas e praticar, que eu estou um pouco nesse processo também, tentando transformar ali a empresa que eu estou. Eu achei incrível a parte das métricas ali, da ligação dos Doideira, pontos, né? ou seja, toda a constância de criar os pontos e trazer ali para no final com elas ali fazer as métricas. Então, Trazer parabéns, aquelas foi formas para maravilhoso. uma jornada e qual método que destrava aquelas formas, aqueles dores e para chegar a um resultado esperado. Doideira. Exato, Legal. exato. Obrigado, mas assim, é uma resposta aí para essa ressignificação da agilidade. Não que ela precise, né, mas como que a gente constrói uma nova operação de agilidade que já continue gerando valor, né? É isso aí, E o pessoal. foco é Obrigado. esse, né? Exato. Gerar esse valor. Gerar Então, muito valor. obrigado, gente, a todo mundo que esteve presente aqui com a gente. E vamos ansioso aí aguardar dia 15 para o round 2. Uma boa Round noite a 2, todo mundo. Tonginho. Valeu, pessoal. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau. Parou a gravação? Não entendi, vou parar aqui e vamos fechar, né? Minha Beleza, filha então. começou a puxar aqui. Aí depois eu consigo. Parou?